Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu aí nas últimas horas do campo de batalha. E hoje vamos fazer uma recapitulação aí, porque hoje é o dia da independência da Ucrânia, dia 24 de agosto. E fazem hoje exatamente 6 meses desde o início dessa agressão absurda e totalmente sem justificativa da Rússia. Então, o que vários jornais estão fazendo, a gente vai acabar fazendo aqui também, é dando uma recapitulada no que aconteceu nesses últimos meses. E também, além disso, e qual o risco de um ataque muito forte da Rússia na Ucrânia hoje? A gente falou sobre isso ontem, existe essa expectativa que pode haver algum ataque a Kiev, mas até agora, são por volta de 1 hora da tarde na Ucrânia, neste momento que eu gravo o vídeo, não teve nada de muito sério, não vamos dar uma entendida nisso daí. Essas notícias foram sugeridas por Gustavo Segala, Replicante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Antes de mais nada, meus parabéns aí aos ucranianos pelo Dia da Independência e pela bravura nessa guerra. A gente sabe, nós aqui que estamos longe aqui no Brasil, a gente sabe o quanto é importante a bravura do povo ucraniano ao repelir essa agressão absurda da Rússia. Na verdade, vocês não estão lutando só pela Ucrânia, estão lutando pelo mundo livre como um todo. Então, meu agradecimento a todos e meus parabéns, né? O que houve na linha de frente? Linha de frente não teve nada de significativo. Você pode ver aqui, não houve mudança nenhuma, nem sequer tentativa dos russos de avançar. Houve alguns ataques na retaguarda que a gente já vai falar daqui a pouquinho, mas o que chama atenção é esse panorama aqui de boinhas azuis aqui, que são sinais de alerta, né? Quando a Rússia lança mísseis de longo alcance ou mísseis de aviões e coisa e tal em direção a algum lugar na Ucrânia, os sistemas ucranianos têm como detectar isso e saber mais ou menos para onde vão esses mísseis. Não dá para ter certeza 100%, é lógico, muitos deles acabam sendo derrubados pelas defesas antiaéreas, mas eles fazem o alerta de mísseis para as pessoas tomarem posição, se esconderem aí desse possível ataque nas cidades, né? E como vocês podem ver, de fato, hoje a gente está com todos esses, praticamente toda a Ucrânia com alerta de mísseis, em todos os lugares, pode cair míssil em qualquer lugar. Existe um risco grande de ser em Kiev, né? Tanto que a gente falou sobre isso ontem. Os russos estavam preparando, o serviço secreto ucraniano descobriu que os russos estavam preparando um grande ataque para Kiev. A gente não sabe ainda o que é, até agora não teve nada, mas já teve 7 sirenes de ataque em Kiev, tá? E, como eu falei, nesse momento são por volta de 1 hora da tarde lá na Ucrânia, no momento que eu gravo esse vídeo. Então, só até aqui já teve 7 sirenes desse tipo. Houve mais cedo um ataque muito grande aqui em Mihorod, é um distrito de Poltava, um grande complexo militar que tem aqui, foi atingido por mísseis russos. Teve também aqui em Mykolaiv, né, um outro distrito de Mykolaiv também um complexo militar também foi atingido aqui. Mas complexos militares, é lógico, né, é um dano, coisa e tal, mas isso daí faz parte da guerra, não é problema. O problema, o que realmente preocupa todo mundo, são essas sirenes em cidades civis aqui, que a gente sabe que os russos têm esse interesse. Eles estão perdendo essa guerra, não conseguem avançar um tempão, a gente já viu aqui que essa linha de frente praticamente não muda já desde o final de junho. No final de junho houve aqui a conquista de Lysychansk e Severodonetsk, foram 2 cidadezinhas aqui. Mas o que os russos conquistaram aqui, eles perderam em Kharkiv, perderam em Kherson, então no final das contas não conquistaram nada, mesmo naquela época que eles conquistaram aqui Severodonetsk e Lysychansk. Acabaram perdendo mais território do que ganhando no final das contas, e desde então não conseguem fazer nada. A gente falou sobre eles aqui, avançaram alguns quilômetros aqui em direção a Bakhmut, mas como eu falei para vocês, o pessoal ucraniano não vai deixar eles pegarem Bakhmut, então ficaram parados por aqui e nesse momento não tem nenhuma força suplementar para ir adiante. Estão querendo também pegar Avdiivka, nessa região aqui, é o outro ponto em que eles tentam forçar, mas também não estão conseguindo avançar, e isso gera este problema. Os russos sabem que não estão conseguindo avançar e eles sabem que eles não têm como manter essa posição toda que eles têm hoje, sem manter a mobilização completa do exército deles, né? Ou seja, seria uma coisa muito cara para eles manterem por tempo indefinido. Então, inevitavelmente,
No momento que eles desmobilizarem, se eles desistirem de avançar, desmobilizarem o exército, os ucranianos conseguem retomar esse território com muita facilidade, né? E daí a necessidade que os russos têm de forçar um cessar-fogo, forçar um acordo, como que aconteceu em 2014. Em 2014 aconteceu exatamente isso. Os russos tomaram a Crimeia muito rapidamente e depois inventaram esse negócio de, entre aspas, repúblicas separatistas na região de Donbás. E, como eu falei para vocês já, essas repúblicas separatistas começaram com uma área muito maior. Toda essa área aqui de Kramatorsk, Sloviansk, tudo isso era controlado a partir de Donetsk por uma, entre aspas, república separatista. Mas o exército ucraniano em 2014 começou a retomar essas áreas todas, chegou até essa linha vermelha aqui, que foi o acordo de paz de 2014, final de 2014, início de 2015. E foi justamente essa situação. O que a Rússia começou a fazer? Começou a jogar bomba em civis num monte de lugar aqui, para forçar um acordo de paz. Na época, o Poroshenko, que era o presidente ucraniano, aceitou esse acordo de paz, um cessar-fogo, estabelecendo essa regra, que é essa linha mais forte aqui, e a Crimeia, e daí seria negociado depois. Só que, lógico, né, não foi negociado, a gente já viu que esse tipo de coisa não funciona com os russos. Se eles, mesmo que por hipótese os ucranianos aceitassem, né, não, vamos parar por aqui agora para não ter mais violência e coisa e tal, já se sabe que os russos vão só aguardar alguns anos para invadir mais coisa depois, não vai resolver problema algum, né? Enfim, então os russos estão fazendo a mesma estratégia que fizeram então, estão querendo causar baixas civis, causar danos à população em geral, apenas para forçar um cessar-fogo, forçar uma negociação de paz aqui. Não acho que vão conseguir, tá? Então, até agora, como eu falei, 1h da tarde, não tem nenhum caso de ataque à região civil, mas estamos com vários alertas aqui, então pode ser que aconteça ao longo do dia, e nesse caso eu vou falar sobre isso, evidentemente, no vídeo de amanhã, né? Se vocês quiserem, a minha conta no Twitter é @ancapsu, e lá eu também, assim que eu tenho as notícias, eu também coloco alguma coisa lá, também falo sobre as novidades por lá, né? Bom, a Ucrânia continua com sua estratégia de atingir a retaguarda russa, né? A gente já falou sobre ontem, houve mais ataques aqui na região de Nova Kakhovka, que no fato, nessa pista de pouso aqui de Kakhovka, né, que é... Kakhovka é a cidade que existia, Nova Kakhovka é essa outra cidade aqui ao lado, que é onde eles construíram essa represa hidrelétrica, essa represa aqui, né? Então dessa vez eles atingiram Kakhovka mesmo, né? Mas teve vários outros ataques desse tipo, teve também aqui em Tokmak, deixa eu ver aqui, tem o vídeo aqui de Tokmak, da explosão, atingiram um depósito de munição aqui nessa região. Teve também muita coisa em Donetsk, isso aqui é de um mesmo caso, tá? Isso daqui e isso daqui, ó. Isso daqui é a visão perto, né, da coisa, isso daqui é a visão mais longe da coisa. É um shopping que estava sendo usado pelas tropas russas para guardar equipamentos de guerra e foi atingido aqui, né? Então essas são as imagens que a gente tem aí divulgadas, mas lembra aquilo que a gente fala, segundo o Arestovich, eles fazem de 2 a 4 ataques desses todo dia. Então deve ter mais coisa aí que a gente nem viu aí a imagem, né? Mas que continua sendo feito como ataque na retaguarda russa para diminuir a capacidade logística deles, né? Uma coisa interessante é justamente a questão da ponte lá de Antonivka. A gente não tem informações, não tem imagens da ponte depois do último ataque que houve. Os ucranianos derrubaram mais um pedaço lá, fizeram mais um grande ataque, como a gente mostrou ontem. A gente não tem ainda imagens da ponte depois disso para ver o grau de destruição. Mas o fato é que a Rússia está fazendo uma ponte, está tentando novamente fazer uma ponte, um pontão, né, uma ponte temporária, para cruzar aqui o Dnipro, para fazer o abastecimento do outro lado do rio. Porque eles estão ficando com um problema, né? Eles estão realmente começando, o que a Ucrânia pretendia, que era fazer o estrangulamento da logística russa, está começando a acontecer. E com relação a esse pontão, ou a esse ferry de barcaça que eles estão fazendo, como eu já disse para vocês, isso também não é problema, porque um pontão desse é muito mais fácil de destruir do que a ponte de Antonivka. Então, se a Ucrânia conseguiu atingir a ponte com precisão e coisa e tal, vai conseguir atingir também essa barcaça e esse pontão que está ali, né?
Então não é algo que preocupe os ucranianos nesse caso, vai continuar sendo útil essa estratégia deles, né? E também outra coisa, mesmo esses pontões eles não têm a mesma capacidade de carga que uma ponte de concreto armado como é a ponte de Antonívica. Então, para você transportar caminhões muito pesados, tanques, coisas muito pesadas, você acaba falhando, né? E lá em Kherson também você teve o pessoal comemorando hoje o dia da independência ucraniana, né? Vocês sabem, Kherson está sob controle russo, e como tem tido muita atividade partizã lá, os russos têm feito uma repressão muito grande em pessoas que se manifestem a favor da Ucrânia, mas o pessoal dá um jeitinho, né? Hoje soltaram aqui uma bandeira ucraniana com balões de gás ali em Kherson para comemorar o dia da independência da Ucrânia, né? E aí o pessoal brincando aqui com What are defense doing? O que a defesa aérea está fazendo? Coisa e tal. Enfim, isso virou uma piadinha desde os ataques lá na Crimeia, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra trouxe bastante coisa aqui hoje, bem interessante mesmo, né? Primeiro, uma questão que a gente já falou, que é um problema que vem acontecendo já há bastante tempo, que é a adoção forçada de crianças ucranianas por russos, né? Os russos, quando invadiram o sul da Ucrânia, separaram muitos pais e filhos e levaram crianças para a Rússia e botaram as crianças sob adoção de famílias russas. Isso é uma forma que os russos já usavam há muito tempo. Todo o Império Russo foi construído mais ou menos dessa forma, os soviéticos continuavam também. Essa ideia de você tirar o povo da região, acabar com o povo na região, e daí eles trazem russos de outros locais da Rússia para aquela região, justamente para forçar uma maioria russa ali e tornar aquela população incapaz de reagir, né? Por isso daí a importância da Ucrânia não deixar essa ocupação russa ficar por muito tempo, porque isso realmente é algo que é trágico para o povo. Eu não preciso dizer que isso é um crime de guerra, isso é um absurdo completo, mas os russos estão fazendo isso. O próprio governo russo confessou que já fez mais de 1.000 crianças de Mariupol foram adotadas por famílias de várias cidades russas aí, ou seja, eles falam aqui como se fosse uma coisa positiva, né? Não, as crianças órfãs de Mariupol, mas na verdade não é isso que acontece, eles pegam as crianças e levam à força para lá, né? Enfim, outra coisa, a gente mencionou outro dia a revolta das tropas de Luhansk, da, entre aspas, República Separatista de Luhansk, que os caras não queriam lutar em Donetsk, coisa e tal, enfim. E parece que a Rosguardia, que é a guarda lá, uma das guardas russas lá, pessoais lá do Putin, foi enviada para a LNR para garantir que não vai haver rebelião ali. Para você ver como é o que eu falo para vocês, não existe esse negócio de república separatista, na verdade. É tropa russa, no final das contas. A ponto que a república separatista, como não queria mais concordar com os russos, aí o que os russos fizeram? Mandaram tropas russas para lá para forçar eles a fazer a guerra do jeito que os russos querem. Ou seja, não tem separatismo nenhum ali. É só um disfarce russo para tropas deles. Sempre foi assim, desde 2014. Nunca houve um movimento separatista naquela região, né? E aí eles falam aqui que o fato de eles estarem mandando a Rosguardia para o Luhansk, para o Oblast de Luhansk, né, para o estado de Luhansk, acaba tirando essas forças de outros lugares na Ucrânia, o que não deixa de ser uma coisa positiva, né? Lembra que ontem a gente falou sobre um ataque a um prédio da administração de Donetsk, na cidade de Donetsk, né? E a gente falou que era um prédio, em tese, um prédio de administração da cidade, que poderia ter elementos militares ali, coisa e tal, mas agora o que o Instituto para Estudo da Guerra está falando aqui é que isso pode ter sido um false flag russo, né? Por quê? Porque a Rússia pretende atingir hoje, no dia 24, no dia da independência da Ucrânia, pretende atingir prédios administrativos ucranianos em Kiev. Então aquele ataque que houve, que a gente falou ontem lá em Luhansk, em Donetsk, não teria sido feito pela Ucrânia, teria sido feito pelos próprios russos numa false flag. É o que eles estão dizendo aqui, o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra. Eu não duvido isso, né? As duas coisas. Primeiro, porque justifica o ataque na capital, em Kiev, e segundo, porque um prédio administrativo, como eu falei, em princípio não é um alvo militar, né? Seria justificado se tivesse alguma coisa militar ali também, mas, enfim, em princípio não é algo assim. E, finalmente, uma última informação interessante. Isso aqui a gente já tinha essa informação antes, né?
que muitos comandantes militares russos têm conversado direto com Putin, contornando o comandante geral deles, contornando o Gerasimov, contornando o Shoigu, ou seja, falando direto com o Putin está se metendo nessa guerra diretamente porque não consegue avançar. Isso é uma coisa que a gente já vem ouvindo falar há muito tempo e é uma coisa positiva, porque o Putin não tem experiência militar, a verdade é essa. O Putin é um cara de burocracia, ele é um burocrata por natureza, um mafioso por natureza, né? Então, o fato de comandantes estarem falando direto com o Putin é uma coisa preocupante para a Rússia aqui, né? Fora isso, o restante do reporte deles, eles falam basicamente o que eu já disse aqui, que não teve nenhum grande avanço russo nesses dias. A frente de batalha está praticamente parada nesse momento, né? E, bom, uma coisa extremamente positiva é a gente tem a informação do primeiro carregamento do Lend-Lease. Lembra que a gente falou para vocês que o Lend-Lease ainda não havia começado. O Lend-Lease é aquele acordo que os Estados Unidos pode mandar equipamento que tenha nos almoxarifados americanos, que tenha já prontidão no exército americano para ajudar a Ucrânia, né? E isso já tinha sido assinado, coisa e tal, mas existem todos uma série de protocolos que precisam ser ajustados, um monte de coisa de burocracia para isso funcionar. E aqueles outros pacotes que a gente viu nos últimos meses aconteceram, na verdade, por fora do Lend-Lease, eram pacotes de ajuda normal, né? E agora parece que vem o primeiro pacote que é realmente do Lend-Lease, 3 bilhões em ajuda para a Ucrânia, com muita arma de diversos tipos, muita coisa que não está sendo dita o que é, e principalmente o que eles estão colocando aqui é que o foco agora é o médio e longo prazo, ou seja, principalmente armas de defesa antiaérea, esse tipo de coisa, né? Então, excelente essa notícia, muito bacana esse tipo de ação, né? Já saíram aqui ontem, olha só quantos aviõezinhos saindo ontem para chegar aqui com equipamento, justamente para hoje, no dia 24 de agosto, dia da independência da Ucrânia, ser anunciado que justamente chegou esse equipamento do Lend-Lease lá na Ucrânia. Então isso aqui é uma coisa que vai fazer muita diferença. A partir daqui, esses pacotes de ajuda americanos devem ser muito mais frequentes e muito menos públicos, porque agora a coisa toda funciona como se fosse um pipeline normal lá de fornecimento, né? E lembra, muita gente acha que foi a União Soviética que venceu os nazistas na Segunda Guerra, mas a verdade é que se não tivessem o Lend-Lease naquela época, os Estados Unidos armou a União Soviética naquela época para a União Soviética ajudar contra Hitler, né? Se não fosse o Lend-Lease americano, muito pouco provável que os soviéticos tivessem conseguido alguma coisa. Então, é realmente muito importante essa política, eu acredito que vai ajudar muito a Ucrânia a partir daqui. E esse pacote tão parrudo assim, embora eles tenham falado que é arma para defesa e coisa e tal, isso pode indicar talvez já uma ação já para a contraofensiva ucraniana. Outra arma que está indo nesse pacote de ajuda aí, mas aí não é dos Estados Unidos, vem da Noruega e da Inglaterra, é um dronezinho, um microdrone, um dronezinho que é desse tamanhozinho, assim, é pequenininho para fazer vigilância, para conseguir olhar soldados e coisa e tal. Ele é muito silencioso, ele é muito difícil de ser detectado porque ele é pequenininho e consegue fazer tarefas de vigilância de forma muito bacana. É muito caro um drone desse e vão fazer $40 mil cada unidade. Estão mandando mais de 9 milhões em drones desse tipo. Aí depois vocês fazem a conta aí quanto é que... mais de 200 desses drones, né? Isso é outra coisa que deve fazer uma diferença enorme. Não é só... Esses drones aqui particularmente são muito bons por serem pequenos, difíceis de detectar, mas também tem uma série de outros drones que estão sendo fornecidos à Ucrânia. Aí é muito bacana mesmo. Drones para jogar bomba, drones para um monte de coisa que está vindo aí, né? Bom, uma outra coisa que aconteceu ontem foi o funeral da Daria Dugina, né? Teve muita gente, como se esperava, aqueles discursos eloquentes de muita gente, o pai dela, o Alexander Dugin, falando que temos que vingar ela, e não sei o que lá, aquela coisa toda. É exatamente o roteiro que a gente esperava. Eles estão fazendo isso tudo para justificar mais violência contra a Ucrânia e para incentivar os russos a se inscreverem no exército, a aceitarem como voluntários, ou talvez
para justificar a declaração de guerra e aí a convocação forçada dos russos, né? Se isso vai acontecer, a gente não sabe, vamos descobrir nos próximos dias. Outras coisas que a gente esperava hoje aqui nesse esforço russo aí para recrudescimento da guerra, além do bombardeio que a gente viu até essa hora, não aconteceu, por volta de 1h30 agora lá na Ucrânia, mas não aconteceu um bombardeio ainda. E também o julgamento o show trial lá em Mariupol também não aconteceu ainda. Mas é aquele negócio, o dia ainda está na metade, vamos amanhã, conforme for, a gente fecha isso daí para ver o que houve, né? Então teve aqui o evento lá do velório da Aria Dugina, e uma coisa que chamou muita atenção do pessoal foi o fato de que foi um velório com o corpo exposto, com o rosto dela exposto aqui. Dá para ver, o rosto está perfeito, né? Não dá para ver nenhuma marca mais significativa. Se você pensar que ela estava dentro deste carro aqui que pegou fogo totalmente, fica uma coisa estranha. Talvez tenha alguma coisa que a gente não saiba aí. Pode ser que a explosão tenha lançado o corpo dela para o alto e, na verdade, o carro pegou fogo depois, mas o corpo dela saiu para fora do carro, né? Porque, assim, eu sei que eles conseguem fazer muita coisa em termos de melhoria, né, no cadáver para esconder ferimentos, mas a queimadura completa não teria como esconder isso, né? Então já tem muita gente falando que não, que como é que pode, né? Tem coisa estranha nessa história aí, né? Bom, se tratando de Rússia, você pode esperar qualquer coisa. E nesse funeral também teve o discurso de um deputado lá russo falando: só pode haver uma abordagem, um país, um presidente, uma vitória. Que coisa, né? Olha só quem que falava a mesma coisa aqui, né? O cara tá cotando diretamente Hitler, né? O discurso dele era One people, one rage, one Führer. Ou seja, exatamente o que Hitler falava. Os caras, esse pessoal não se toca que eles estão entrando em modo full nazista, não é possível que eles não percebam isso. E ontem também um dos últimos opositores a essa guerra dentro da Rússia, o ex-prefeito de Yekaterinburg, que é uma cidade russa, uma grande cidade russa. Ele é ex-prefeito, então político ali da região, e ele era uma das poucas vozes que ainda tinha coragem de dizer que era contra a invasão da Ucrânia pela Rússia. Ele foi preso ontem, chegou um monte de gente no apartamento dele lá, invadiu lá, guardas, coisas, e ele está respondendo ao caso por ele ter dito a frase invasão da Ucrânia. Não pode dizer invasão da Ucrânia, é operação especial, não sei o que lá. Enfim, é ditadura no final das contas, né? É um absurdo isso. Uma coisa que está chamando a atenção de muita gente são o aeroporto, o estacionamento do aeroporto de Helsinki. Helsinki, na Finlândia, né, é um lugar que os russos conseguem ainda chegar de carro, né? Tem várias estradas ali que ligam a Rússia à Finlândia e é normalmente a porta de entrada preferencial, porque se você parar para pensar no mapa da Europa, mais para o sul tem a questão da guerra, tem a briga lá com a Látvia, né, com os países bálticos, que não são muito amistosos com os russos. Então, no final das contas, a melhor saída para os russos é irem de Moscou para Helsinki, na Finlândia, de carro, e daí eles botam o carro no aeroporto de Helsinki e fogem de avião para algum outro lugar, para a Europa, Emirados Árabes e coisa e tal. Então, tá ficando lotado de carros caros de oligarcas russos fugindo da Rússia, indo lá para Helsinki, na Europa, neste momento, né? Realmente, para você ver como é que as baratas estão voando de lá. Bom, e hoje saiu uma reportagem muito interessante no Washington Post, recontando a Batalha de Kiev. Agora a gente já tem muito mais informações sobre o que aconteceu naquelas primeiras horas da invasão russa da Ucrânia, né? E é muito curioso eles falando aqui, por exemplo, que a quantidade de pessoas da Rússia ligando para altos oficiais ucranianos pedindo que a Ucrânia renunciasse, que o Zelensky renunciasse, que a Ucrânia cedesse, coisa e tal. Era o plano do Kremlin esse mesmo, era forçar o governo a ceder, a abdicar e coisa e tal, e não aconteceu isso, né? E a gente sabe que a história foi bem diferente. Então, muito interessante isso aqui. Eu vou deixar para falar num vídeo mais detalhado lá no Visão Libertária, mas bem interessante mesmo essa tentativa russa de invadir Kiev e como isso acabou dando tudo errado para os russos, né? Essa era a guerra dos russos. Eles já perderam a guerra, porque essa era a guerra deles.
O resto agora que eles estão fazendo lá em Donbás, no sul da Ucrânia, eles estão tentando salvar a cara, dizer que conseguiram ganhar alguma coisa e tal. E mesmo assim não estão conseguindo, né? Bom, aqui também tem uma outra thread falando sobre as diversas falhas russas nessa abordagem da Ucrânia. Aquele velho meme, né? A sorte que esse pessoal é burro, porque realmente acabaram ajudando muito a Ucrânia, não tirando o valor dos ucranianos que defenderam, evidentemente, isso foi crucial também, mas a Rússia cometeu muitos erros nessa abordagem aqui na Ucrânia, né? Eu acho que o melhor fechamento é aquele livro escrito pelo paraquedista Pavel Filatiev, que a gente já mencionou aqui, já falamos sobre isso alguns dias atrás, que ele escreveu um livro falando a quantidade de mentira, a quantidade de besteira que foi falada para os soldados, lá como não tem lógica nenhuma essa invasão russa. Esse livro está fazendo muito sucesso e ele fala exatamente isso, não tem lógica nenhuma essa invasão. Putin cometeu um enorme erro, um crime e um erro. E mais uma vez, parabéns à Ucrânia pelo seu dia da independência e a gente tem certeza que a vitória vai estar do lado de vocês. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.